Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um JetCast. Nos acompanhe até o final, que hoje está imperdível. Estamos aqui com os nossos amigos Elisane, Pastor Vinícius, Pastor Giovanni. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Jet School, né? A nossa escola aqui da Jet Church. Pastor Vinícius é o coordenador da nossa escola, Elisane, colaboradora aí da nossa escola Jet School. E primeiramente, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho aqui com a galera, principalmente a Elisane, que aparece pouco por aqui, tá sempre nos bastidores, né? Conversassem um pouquinho com a galera, contando um pouquinho a jornada de vocês, como vocês entraram na escola e esse ministério surgiu na vida de vocês, por favor. Muito bem. Eu comecei a jornada das escolas em 2016, né? Foi o ano que eu entrei na igreja. E na época que eu entrei na igreja, eu gostava muito de estudar, né? Então, você gosta ainda, né, pastor? Eu não gostava, eu ainda gosto de estudar, né? Muito bem colocado, pastor. Ainda bem que você gosta. Eu comecei a fazer escola de líderes na época, né? Fazer escola de líderes, era 21 semanas a escola de líderes. Aula com o Ebi Uber lá na televisão, né? 1h30 de aula. E aí, na época, era a Cláudia, né? A Claudinha e o Guto que coordenavam. Legal, é verdade. A Claudinha dela me convidou, né? Eu fiz a escola de líderes e ela me convidou para ajudar a corrigir o material. Era eu e o pastor Gabriel na época. A gente começou a corrigir o material lá. Aí, no próximo ano, né? O ano seguinte, 2017, ela falou, olha, Vinícius, eu quero que você dê 15 minutos de uma aula, que era treinamento avançado para líderes e classes. Eu ia dar 15 minutos dessa aula. Eu dei 15 minutos daquela aula, ela gostou. E ela ia fazer medicina em outra cidade e tal. Daí, quando ela saiu, ela deixou a escola, né, sob minha responsabilidade e responsabilidade do pastor Gabriel. E ali a gente começou a desenvolver material, e estudar isso, aquilo, e método, e quantas aulas a gente vai fazer agora, enfim, todo esse trabalho, né? Então, o meu trabalho com as escolas começou em 2016. Em 2018, eu fui contratado na igreja só para cuidar disso. Né? Então, em 2018, o pastor Lucas Torres me chamou e falou, você vai agora ser remunerado e você vai ficar só pensando nas escolas. Em 2018 a gente começou toda uma modificação, Sim, né? Escola aumentar o grade. Aumentar grade de curso e tudo mais. Né? E hoje temos aí as escolas com diversos voluntários, né? Inclusive ele hoje é contratado na igreja justamente também para ajudar nas escolas, né? Então, a minha jornada com as escolas da igreja começou dessa forma. Legal, show de bola. Ele? Então, a minha jornada iniciou mais ou menos em 2020 também, né? Juntamente com o pastor Vinícius, a gente teve uma conversa bem bacana. Ele me apresentou acerca das escolas e isso também brilhou muito aos meus olhos, porque eu também sou uma pessoa que gosta muito de estudar, de ler, né? Estar em contato com as pessoas, ensinando, orientando. E a gente teve essa conversa. Ele me apresentou todo o plano das escolas, achei bem interessante. Então, eu peguei uma estrada asfaltada, né? Um pouco mais pavimentada. E comecei a servir, né? Comecei a acompanhar para entender um pouquinho mais. E a cada passo que eu acompanhava, eu fui aprendendo cada vez mais como que era o DNA da JET, como que funcionava, o quanto a JET tinha um pote de ouro, e tem esse pote de ouro precioso, que é de conhecimento e ensino disponível de forma gratuita, né, para todos os membros. E eu fui me encantando cada vez mais e me envolvendo. Então, comecei a servir. E em 2022, metade de 2022, também recebi o convite para estar sendo integral na igreja. E uma das funções é estar juntamente com o pastor Vinícius nas escolas. Hoje a gente conta aí com uma equipe de voluntariado também, que são os staffs, que eles nos acompanham, eles preparam todo o ambiente da sala, né, cuidam de cada pessoa inscrita nas escolas. Hoje a gente tem 7 cursos também, né, pastor Vinícius? 7 cursos dentro da Jet School, então é uma demanda, hoje aumentou bastante. Então essa foi a minha jornada, assim iniciou minha jornada dentro das escolas. Legal. A Jet, a Jet School, ela tem curso do nível, assim, vamos dizer, do início da caminhada, para as pessoas que vão iniciar a caminhada, até para quem está buscando um conhecimento específico, né? Em várias áreas dentro da Jet School, nós temos cursos, tanto para quem está iniciando, quanto para quem já está, assim, tipo, um nível avançado, mas está há um bom tempo na caminhada da fé já e quer aprimorar os conhecimentos. Qual que é a importância para vocês hoje dessa formação da pessoa dentro da Jet School, ela passar por esses cursos, esses processos aí? Eu vejo que todo cristão, quando ele se converte, né, é tudo novo,
né? Uma jornada nova que a pessoa nunca viveu. Então, é oportuno que tenha um caminho a ser seguido, né? Isso vai facilitar muito. É igual uma grade curricular dentro de uma faculdade. Você não entra estudando cálculo 4. Você entra fazendo álgebra analítica lá, né? Nem lembro o nome mais da matéria que eu fiz lá. Mas você começa fazendo continha de mais e menos, né? Até você chegar no cálculo. Então, da mesma forma, é um curso dentro de uma igreja, né? Você entra lá entendendo qual que é a visão, a questão do batismo, né? Assuntos básicos, né? E aí, a partir dali, você vai recebendo uma dose de nutrientes maior, né? Daqui um pouquinho a pessoa está fazendo uma teologia, mas não tem como ela chegar na teologia se primeiro ela não aprender o que é o Pai Nosso, por exemplo, uma oração. Sim. Enfim, então hoje a Jet School ela começa lá no DNA Jet, né? Que é a escola de valores. Aí a partir dali, atualmente existe a escola de valentes, né? Que ela aprende lá, inclusive contigo, né, pastor? A respeito dos 5 ministérios, sobre o servir na igreja, né? Então vai tendo uma jornada onde a pessoa vai aprendendo com o tempo a alçar novos lugares, né? Sim. Eu acho que isso faz totalmente sentido quando a pessoa está iniciando uma caminhada. Né? Sim, sim. E a instrução, a palavra mesmo fala, né, que o povo perece por falta de instrução. Então, realmente, você está iniciando uma jornada, uma caminhada dentro da igreja, né? Então, você fica um pouco, tá, e agora? O que eu faço, né? Qual que é o meu papel? Como que eu faço para fazer parte disso? Então, a gente já tem a escola, como o pastor bem falou, que é o DNA JET. Para você estar entendendo, todo lugar que você vai entrar e fazer parte, ela tem um contexto, ela tem visão, ela tem sua missão, ela tem os seus valores. Então, é importante você conhecer, né? Saber a história para você entrar dentro de um local. E assim a gente tem essa escola onde a gente passa esse DNA para todas as pessoas que querem fazer parte. Mesma coisa o batismo, né? Por que batizar? Por que é uma ordenança de Jesus, né? Enfim, a pessoa ela aprende a partir disso, ela tem a consciência, ela faz uma escolha de forma consciente, desde para membrar na igreja, desde para fazer o batismo. Então é uma escolha consciente. Legal. E aí, conforme você for caminhando dentro da igreja, você tem níveis maiores, né, de conhecimento, né? Uma progressão. E eu sempre falo também nas escolas que esse aparato que a JET traz, né? Você tem um aparato, você tem um suporte desde o início da caminhada até você se tornar uma liderança e pós-liderança. Então, a JET, ela traz o conhecimento, ela te capacita a tua caminhada até você chegar a diversos níveis, né? Então, essa é a função das escolas. Interessante como o pastor estava comentando antes, e você até citou agora do curso bíblico, o curso do batismo, por exemplo, né? A gente trazer o conhecimento literalmente, né? Porque senão, hoje em dia, a gente vê só se replicando muito, né? Por que eu tenho que orar em línguas? Porque o pastor falou que é um dom que vem de Deus e é algo bom. Por que me batizar? Porque Jesus se batizou com 30 anos de idade. Mas tipo, não tem muitas vezes o conhecimento do porquê realmente, né, da oração em línguas, por exemplo, lá, né, dos ministérios, do porquê o apostolado, do porquê o evangelista, enfim. Eu acho que isso encaixa muito na nossa caminhada como um cristão, é ter o conhecimento, o entendimento, não só ficar replicando ordens, né, ou replicando religiosidade, que muitas vezes iam se dizendo acerca dos 10, 15, 20, 50, 100 anos de história, muito mais que isso tem, né? E antigamente só se replicava, não, mas muitas vezes eu me lembro quando você dava geralmente com a tia, né? A tia que era convertida, né? Tá, mas daí por que tem que fazer isso? Cri. Não, é porque o pastor falou que tem que ser feito. Então, essa é a importância das escolas, é trazer o conhecimento para que quando a pessoa for questionada, tá, mas daí por que se batizar? Não, é poder trazer o conhecimento do porquê do batismo, do porquê que é os 5 ministérios, do porquê os dons do Espírito Santo, né? E antigamente a igreja pecava muito nisso, né? Não, tem que fazer porque o pastor falou que tem que fazer, tá, mas qual que é a letra, qual que é o conhecimento? Não, o pastor mandou fazer, tem que fazer, e não questiona, porque se está questionando já está batendo conta. Tipo, não, e nossa igreja, ela visa muito trazer o conhecimento da pessoa e por entendimento mesmo, né? Não simplesmente tem que fazer porque tem que ser feito. E acho que a escola em si, ela vem acrescentando muito nisso, né? Ela tira a gente daquele automático do replicar, não, porque o pastor mandou fazer, porque o pastor disse que é o que tem que ser feito. Não, é porque a Bíblia diz isso. Exato. Esse é o conhecimento, né? Exato. E eu vejo que esse é o papel do mestre, né? O mestre, ele tá na igreja justamente para ensinar isso, né? Que dos 5 ministérios lá, o mestre é aquele que tem a responsabilidade do ensino. Então, onde não existe um mestre, a igreja pode perecer pela falta do conhecimento, né?
Porque cada um tem a sua responsabilidade. É o corpo, né? A mão, o braço, a cabeça, o tronco, né? As pernas. Então, o mestre ele tem essa responsabilidade. Então, dentro das escolas, por exemplo, a gente chega ali, tem gente que pergunta coisa básica. Entendeu? Tipo assim, desde, por que se junta a mão? Por que não pode fazer Sinal da cruz. Sinal da cruz? Então, é coisa básica. Visto que a gente está dentro de uma cultura que tem a cosmovisão cristã, né? Católica. Então, a pessoa vem numa cultura católica até ela entender que a igreja evangélica ela tem outra visão, né? Então, são questões de quebra de cultura que aí a pessoa cresceu absorvendo algo e precisa mudar de um dia para a noite, né? Aquela educação que ela recebeu. Então, eu vejo que o papel do mestre, né? E também do educador é o quê? A educação ela significa você passar um conjunto de valores e hábitos que a pessoa ela recebe aquilo e muda. Então, o nosso papel como professor dentro de uma escola não é simplesmente eu chegar lá e descarregar a informação. Não. Eu Analisar o fruto. Exatamente. É eu ensinar a pessoa e a pessoa sair dali com uma crença diferente, valores diferentes, mas principalmente com hábitos diferentes. Esse é o papel do educador, né? Senão a pessoa ela pode ir lá colocar no YouTube uma aula e assistir. Né? Ela está recebendo informação. Agora, a gente precisa se assegurar de que aquela pessoa vai aplicar aquela educação que ela está recebendo. Esse precisa ser o nosso papel. Né? Então, não é simplesmente eu chegar e descarregar conteúdo, mas educar a pessoa numa nova matéria, né? Esse precisa ser o nosso papel como igreja, né? E algo muito interessante, esses dias aí, há pouco tempo atrás, cerca de 30, 40 dias, chegou um rapaz que caminha com a gente e ele comprou na livraria, essas evangélicas, o óleo, né? E aí ele falou assim, pastor, ora aqui para mim pelo óleo ungido e tal. Aí eu falei para ele, vem cá, deixa eu só te explicar uma coisinha para que você não chegue em algum lugar depois replicando, eu tenho um óleo ungindo, né? E passar o conhecimento, né? O óleo da unção, Deus sempre ungiu pessoas, né? É lógico que tem uma simbologia, mas o porquê a importância da gente ensinar, porque senão daqui a pouco tem um cara caminhando com a gente aí 2, 10, 15, 20 anos, e ele chega no meio de alguém lá e fala assim, vim aqui com o meu óleo ungido, um exemplo, né? E aí, às vezes, as pessoas estão num lugar que tem um pouco de base, de entendimento, vai falar assim, olha o ensino dessa igreja, né? Tipo, né? Então, acho que é muito importante isso, né? A gente trazer esses ensinamentos justamente, porque assim, ele não falou óleo ungido no sentido querendo errar. Não, a falta exato, dentro do entendimento dele, ele estava show. O pastor vai olhar aqui, orar pelo meu óleo ungido e eu vou sair ungindo as coisas, né? Enfim... então é interessante de passar este conhecimento, né? Porque às vezes são coisas, entre aspas, pequenas, né? Mas que a gente sabe que a luz do evangelho, ela abre muito a nossa mente, né? O simples fato da gente entender que Deus não unge caneca, Deus unge pessoas, né? Deus sempre ungiu pessoas, né? Não é uma caneca, não é um livro, não é uma câmera, né? Nós podemos consagrar ao Senhor, mas ungido somos nós, né? Deus sempre ungiu pessoas, sim, né? Sim. Mas eu vejo e também não só às vezes, pastor Giovanni, daqui a pouco vergonha que a pessoa vai passar pela palavra errada que vai usar, pela expressão errada que vai usar, mas às vezes muitas pessoas ficam refém de ter o óleo ungido. Exato. Não, eu não posso orar porque eu não tenho óleo ungido aqui. Ou eu não posso entrar na igreja porque eu não tô de tal maneira, ou eu não posso porque eu não tô com... E é o que João fala e fala pra gente, né? Em João 8,32, né? O conhecimento da verdade liberta. Então, assim, Exato. quando você traz o conhecimento, a luz, a pessoa se liberta dessas coisas. Opa, eu não preciso, se eu tiver o óleo, ok, né? Tudo certo, eu vou orar com o óleo ali, tudo certo. Mas se eu não tiver o óleo, eu sou ungido. Sim. Né? Então, as pessoas têm que entender que algumas coisas precisam ser do conhecimento. Como o pastor Giovanni colocou, muitos e muitos anos. Eu acho que todos que nos ouvem, nos assistem, nós que estamos aqui, crescemos, talvez, vendo pessoas crentes, vamos dizer assim, seguindo uma tradição, porque o pastor da igreja disse para seguir. Né? E que não, é isso aí, a vida inteira é assim, a doutrina da igreja é assim, e na verdade ninguém sabe o porquê começou. Eu já ouviram aquela história da bisavó que fazia o peru de Natal, cortava no meio e fazia em 2 formas? Porque ela não tinha uma forma do tamanho que cabia o peru grande. Mas passou-se anos, foi lá
bisneta lá, e a bisneta ainda fazia o peru em 2 formas. E daí foram, não, porque a minha avó fazia, porque a minha bisavó Era fazia. um costume somente. Eles acharam que era um costume, mas na verdade era porque a senhora só tinha 2, não tinha uma forma do tamanho do peru. Então, tipo, as pessoas muitas vezes não buscam esse conhecimento. E graças ao bom Deus, nós estamos dentro de uma igreja que tem portas abertas ao conhecimento. Né? Como o pastor Daniel sempre diz, é Bíblia na veia. Né? Exatamente. É Bíblia na E veia. até um ponto interessante, pastor Rafa, porque é o seguinte, vamos lá. A pessoa, vamos pegar o caso do óleo ali. A pessoa que ela tem um ministério que é mestre, ela vai se preocupar com uma coisa, que é por quê? Entendeu? Ela vai buscar entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Então é uma coisa que eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu tinha isso. Tá, a escola de líderes. Aí tinha lá, tá, mas eu tô lendo a apostila e eu ia buscar o porquê daquilo. Então você vai aprimorando muita coisa quando você não faz aquilo porque não tem sentido o que eu tô fazendo. Tem que ter um motivo para eu estar fazendo isso aqui. Então, se você que está assistindo esse JetCast e você é uma pessoa que se questiona a respeito daquilo que você está fazendo e você principalmente tenta explicar para os outros aquilo que eles estão fazendo, mas por que Jesus partiu o pão? Né? A questão da mesa, da ceia. Então, tudo você vai buscar nas entrelinhas o que estava escrito, qual foi o sentido daquilo. Então, pode ser que se você tem essa visão, você tem um chamado para ser mestre. Né? O mestre, ele tenta explicar as coisas. Né? Ele dá o caminho que precisa ser seguido. Né? Mas uma coisa bem interessante também, né, pastor Vini, o que costuma ser que a gente sabe... porque o cara que questiona, o crítico para os outros, muitas vezes, e até para ele mesmo, ele passa a ser o chato, né? Tem uma diferença muito grande entre o cara chato e o crítico. E o crítico, né? O cara que questiona. E um conselho, assim, que eu até sempre falo nas escolas, é para que a pessoa traga para dentro do corpo, né? Traga para dentro da igreja, traga para alguém que é mais experiente, que você sente à mesa, não saia... pesquisando e criando teorias da conspiração e 1 milhão de coisas, né? Eu sempre indico um livro nas escolas que é bem legal, que chama Inteligência Humilhada, né? Então, um cara que tem que ter uma inteligência humilde. E ele fala lá que uma mente teológica ela tem que pertencer a um corpo eclesiástico. Então, assim, tudo que você sabe, tudo que você tem que servir à igreja. Exatamente. Então, assim, não deve ser algo assim simplesmente para hoje em dia, né? Ir para a internet e não sei o quê e etc. Porque o que geralmente é um erro que ocorre, pastor? Aqui a gente sabe, né? Porque toda igreja tem. Por exemplo, assim, a pessoa começa a olhar criticamente para tudo que a igreja faz. Porém, ela não se tocou que ela só está ali justamente por conta dos pastores que educaram ela, discipularam ela, converteram ela. E do sistema igreja, né? Sistema igreja, né? Toda a comunidade. E ela começa a ser crítica com as pessoas que trouxeram ela até ali. Né? Então, isso é uma desonra com as pessoas que estão ao seu lado. Então, o crítico aqui não é um olhar crítico em cima daquilo que se está sendo feito como igreja. Mas é o porquê disso que eu estou fazendo. Né? Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Né? Porque... né, você pode ser um cara crítico, que você critica aquilo que você faz e melhora, ou você pode ser o cara chato. Por exemplo, pastor Rafael, você não pode vir de tênis no JetCast. Né? Pastor Joe não pode... Então você começa a colocar um monte de coisas que tipo assim, não tem sentido. Sim. Né? É por isso a importância, né, de você buscar o conhecimento que já está disponível, né? E dentro das escolas a gente procura trazer justamente essa orientação. E eu sou muito feliz por isso, porque desde o início eu já ter ido servir, né, estar disponível por servir, fui servir nas escolas, ali eu já fui aprendendo, já fui entendendo aonde eu deveria estar. Então, aonde eu deveria estar funcionando. Né? Então, o pastor Vinícius falando aqui, a pessoa que tem um chamado para mestre, ela quer explicar. Eu e o Rafa estava tendo uma conversa aqui, eu já estava tentando explicar. Tá bom, eu estava tentando explicar, meu Deus. Então, justamente isso, são características, só que você andando com as pessoas certas, no caso, tendo professores disponíveis ali para te orientar. Eu costumo falar que o mestre, ele também tem um papel que é facilitador. É facilitador. Ele vai facilitar o teu processo. Ele vai abrir, ampliar a tua visão, ajudar você a ampliar a tua visão para os caminhos que você deve estar seguindo, né? Percorrendo. Então, é bem bacana aí o pessoal está aproveitando aí as nossas escolas. Show de bola, gente. Então, e assim, para talvez alguém que está nos vendo, nos ouvindo... Entrei na JET hoje.
Eu vim visitar tô visitando aqui há 1 mês, 2 meses já. Eu vi que um dia eu estava num culto e teve uma apresentação de alguém lá em cima lá. Acho que é importante eu me tornar membro. Onde eu dou start, assim? Como é que funciona esse start? Todo primeiro domingo de cada mês, né, temos a Escola de Valores, né, nas 2 igrejas. Então, quero me tornar membro da igreja. No próximo domingo, no próximo mês, o primeiro domingo, ele vai ter a Escola de Valores, que você pode se inscrever no aplicativo da igreja. E ali você faz a Escola de Valores entendendo como é a nossa igreja, entendendo a história da nossa igreja, qual é a nossa visão para o futuro, né? Porque, por exemplo, não tem sentido uma pessoa que não concorda com a nossa visão de futuro estar aqui Continuar dentro, né? aqui. Então, a Escola de Valores é justamente o lugar para você entender para onde nós estamos caminhando e verificar se você quer fazer parte desse sonho para essa cidade, né? Quero, pastor. Então, se firma aqui, né? Nós temos um batalhão aí de ministérios que você pode ajudar para que você seja aperfeiçoado, né? Aqui não é um lugar onde nós enterramos ministérios. Aqui é um lugar onde a gente investe no seu ministério e quer acreditar naquilo que Jesus colocou na sua mão, né? Assim como cada um de nós aqui foi confiado, né? Foi dada essa confiança, esse papel branco de, olha, pastor Joe, você vai desenvolver o seu ministério aqui dentro, né? Lógico, errou, vai ter a correção, mas nós temos essa liberdade de poder fazer, né? Então, primeiro passo, faz a Escola de Valores, né? Se você não é batizado, na mesma semana ele tem o curso de batismo e você já é membrado na igreja, né? Você sobe lá em cima, lá a gente ora por você, fala que você vai ser bênção aqui nessa casa, assim como nós seremos bênção na sua, né? E a importância porque assim, tem a questão de você estar frequentando. Eu estou frequentando. Mas existe uma importância de você fazer parte do corpo. Pois é, qual que é essa importância? A importância é para você ter um crescimento saudável espiritual. Você já viu algum pé andando sozinho, sem estar conectado no corpo? Eu nunca vi. E se está, isso demonstra uma disfuncionalidade. Sim. Tá estranho, tá errado. A palavra fala, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos os membros. Então, para você saber qual que é a tua função, será que eu sou mão, será que eu sou pé, será que eu sou perna? Por isso a importância de você estar conectado num corpo, né? No corpo de Cristo. Porque ali você vai estar recebendo as orientações, você vai estar crescendo. Então, o primeiro passo, né, reforçando, é o DNA JET, para você receber o nosso DNA, saber a nossa cultura, a nossa história. Você sendo batizado, né? Você já é membro automaticamente, e você não sendo batizado ainda numa igreja evangélica, você recebe a instrução para você ter a decisão de forma consciente e descer as águas. Legal. E após isso, tem aí toda uma jornada de crescimento. E isso vai fazer com que acelere. Tem muitas pessoas que me perguntam, realmente, assim, o meu esposo, ele tem 3 anos aí de conversão, eu vim, de certa forma, de um berço evangélico, mas que eu retomei, são 3 a 4 anos, e o nosso processo de crescimento foi muito rápido, aos olhos humanos, assim. Mas por quê? Porque a gente esteve o tempo todo ligado a um corpo de Cristo e andando com pessoas que estariam sempre nos orientando. Nós passamos por toda a escola de formação da JET. Então, isso nos auxiliou muito na caminhada. Fez com que o nosso processo fosse saudável. Não fosse rápido. Acelerado, mas não que permanecesse. Então, essa é a importância de você realmente estar se conectando ao corpo de Cristo. Não só frequentar. Você realmente fazer parte. E é sobre você realmente ter um pastoreio, né? Ter um pastor, ter uma liderança, né? Numa questão espiritual, né? Porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Estou indo num culto, então quer dizer que eu já tenho um pastor. Não, eu tenho que sair debaixo daquela autoridade daquele pastor, do cuidado daquele pastor, né? Quando envolve o cuidado, envolve em todos os sentidos, inclusive em algum momento talvez falar, olha, dá uma segurada, vai por aqui, vai por ali, né? Isso mesmo. Que quando nós somos somente frequentantes de culto, dificilmente a gente tem, né? Por isso do Salmo, né? Sua vara e seu cajado. Existem momentos que vai usar a vara, tem momentos que vai usar o cajado, né? Então, é a importância de estar debaixo, né, de uma visão, cuidado, literalmente, de um cuidado, na questão espiritual mesmo, né? E como o pastor Vinícius colocou, e acho que isso, todas as igrejas deveriam aderir, sabe? Essa questão de cursos para entrar, mostrando a visão da igreja, a missão, a teologia que a igreja anda. Por quê? Porque quando não se tem isso, a porta ela é muito aberta para entrar, mas automaticamente ela é muito aberta para sair também. Porque daí entrou, não concordei com não sei o quê. Porque quando faz os cursos... Porque ninguém falou no começo. Exato. Agora ela vai lá no curso, lá, né? Escuta ele, o pastor Rafael, né? E
e vê lá, não, a visão da igreja é essa, a missão da igreja é essa, a teologia da igreja é essa. Então ali a pessoa já pode tomar uma decisão. Não, eu... Serve ou não serve? Serve? Serve. Então veio para acrescentar, né? E veio para ser servida pela igreja, mas também para servir a igreja. Exatamente. Entra com a visão certa. Né? Exatamente. Entrando nessa linha de servir a igreja, né? Existem muitas pessoas que nós, graças ao bom Deus, nós temos uma seara muito grande, né? Temos aí, comparado a trabalhadores, ainda precisamos de muitos trabalhadores, mas graças ao bom Deus, o Senhor tem nos enviado muitas pessoas dispostas, né? Muitas pessoas com vontade, muitas pessoas querendo fazer a boa diferença, vêm no nosso culto, recebem uma palavra, recebem um direcionamento de Deus, aí, então elas querem ser atuantes, né? Para uma pessoa que quer entrar hoje no ministério da igreja, seja ele ministério de louvor, seja ele salva-vidas, seja ele estar num núcleo de clã, líder de clã, qual que é o curso, qual que é a linha que não pode faltar hoje para essa pessoa? Quer responder essa, ele? Olha só a responsabilidade. Hoje nós temos a Escola de Valentes, juntamente com a Escola de Lealdade, que abriu turmas novas agora. E na Escola de Valentes, ela é um divisor bem interessante de águas, assim, porque ali você vai aprender profundamente a cultura da JET, que é o servir e excelência. São dois nortes, assim, são duas bases, dois pilares da nossa igreja, que ela está bem fundamentada. E muitas vezes, por falta de conhecer o que é realmente excelência e servir, a gente confunde algumas coisas. E biblicamente, o pastor Rafael, eu faço muito propaganda da aula do pastor Rafael, porque Deus. É muito boa. Eu chego com uma responsabilidade muito grande lá. Um dia ele me chamou para um canto para conversar. Meu Deus, me encheram de perguntas. Eu falei, fui eu que falei para os alunos fazer isso. Mas voltando. Mas ele acertou as perguntas, né? Acertou. Então tá bom. Acho que sim. Mais um é 3. Ai. E ali você aprende acerca disso, né? Ali é apresentado os nossos ministérios e tem aulas de dons ministeriais, que tem a diferença do dom ministerial e os dons espirituais, né? Dentro da palavra. E a importância de ser dentro da palavra, porque hoje tem muitos conceitos culturais que a gente aprende, mas que é bem distorcido, é bem diferente. Então, você aprende por dentro da palavra e você começa a ver a diferença disso. Então, fica aí a Escola de Valentes e junto a Escola de Lealdade, né? Que a gente formulou e vai começar a dar o start nesse sábado, que é sensacional também. O pastor Vinícius, pode falar um pouco mais então nessa escola. O engraçado é que é o seguinte, gente, vamos lá. Por que eu vou servir, né? Servir é o quê? Servir é se colocar à disposição da igreja, fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a pessoa, para ela servir, ela precisa ter primeiro um caráter de entender o que é o servir, né? Porque o que pode acontecer? Eu estou servindo aqui, porque é bom servir, mas não tem ninguém olhando para mim. Ela acha que ela vai ter um destaque, né? Opa, então é o seguinte, ninguém me elogiou, ninguém falou de mim, eu não vou servir mais. Né? Então, dentro da escola ali do SV Academy, né, que é o Salva-Vidas, né, você precisa fazer o SV Academy para se tornar um Salva-Vidas. Você precisa entender as bases para o serviço. Né? Por exemplo, assim, vamos lá. Uma pessoa nova convertida, não entendeu ainda o processo de consolidação, de negar a si mesmo e tudo mais. Se ela estiver servindo na igreja, automaticamente ela vai ser colocada numa posição, né, de destaque, que é ali que ela vai estar numa recepção, por exemplo. Então ela precisa entender que o que ela faz não vai refletir só nela, mas vai refletir nas pessoas que estão vendo ela, que já veem ela como referência, por mais que não falem, e também pode refletir até na igreja. Na imagem da igreja. Né? Na imagem da igreja, porque ela está fazendo, né, se for o caso, fazendo alguma coisa errada, ela está levando a imagem da igreja junto. Então, antes dela servir, ela precisa passar por esse processo para entender o que é o serviço. Por exemplo, agora, nesse sábado, a gente vai começar a escola de lealdade. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo já exista ela, né? Mas a escola de lealdade é justamente para colocar os pingos nos is, né? É trabalhar o nosso caráter, colocar o nosso ego no lugar certo, né? Nós entendermos que existem os nossos deveres que a gente precisa cumprir. Né? Por exemplo, assim, eu como pastor, né? Nós como os pastores aqui da igreja, a gente sabe que a gente precisa ser, Paulo fala, irrepreensível. Então, por exemplo, se eu me torno um pastor repreensível, eu já estou deixando um dos princípios das qualidades que Paulo estipulou que um pastor deveria ter. Né? Então, existe uma jornada que a gente precisa ser leal a ela.
E nós, como pastores, entendemos que quando eu me torno pastor, eu preciso cumprir isso aqui. É igual um policial, por exemplo. Um policial, ele assalta, ele rouba, ele faz coisa errada. Né? Imagina só, o cara que guarda a lei descumprindo a lei, né? Então nós, como pastores, como pessoas que servimos, a gente precisa ter esse conhecimento para nos dar base para aquilo que a gente está fazendo. Por que você faz? Você vai entender o porquê você está fazendo aquilo. Você vai entender que no serviço, você está lá servindo, você está fazendo para Deus. Por mais que não exista nenhuma pessoa que esteja olhando para você, Deus está vendo você fazer aquilo, né? E Ele é quem recompensa aos que estão fazendo. Sabe que é muito incrível isso, servir, porque se você pegar um conceito cultural do servir é escravo, né? E as pessoas já acham de uma forma muito pejorativa, muito, você já se diminuem por isso. Eu vou estar num lugar que eu não vou serviço. Serviço não é ser visto, é servir mesmo. Mas se você pegar na palavra, e agora o pastor Rafael vai me dizer, aonde que está escrito? Está lá em Efésios, eu não lembro bem certo aonde. Agora de cabeça. Mas lá fala assim que quem serve a Deus é amigo dele. Então, olha o que a palavra traz. Você é meu amigo, está servindo. Então, já começa por aí, quebrando vários paradigmas, quebrando várias coisas na nossa mente, né? E realmente, assim, como o pastor Vinícius sempre fala, o salva-vidas, ele te forja de uma forma como nenhum outro curso ou outro treinamento de alta performance vai te trazer. Porque ali ele coloca realmente teu coração no lugar, ele vai lapidar teu caráter, e o teu caráter é somente em situações práticas, em situações assim, né, que é possível estar desenvolvendo. Então, e para começo de história, eu fui ganho para Jesus a partir de um salva-vidas, a partir de um ato de serviço ali. Legal. E eu sempre ministro, falo para o pessoal da equipe do salva-vidas, do culto, que Deus, as pessoas podem encontrar assim, Jesus a partir de um ato de serviço. A partir de um só olá, boa noite, a partir de abrir uma porta lá no estacionamento, as pessoas podem ter um encontro real com Deus a partir disso, né? Então, ali você... Aqui, nessas escolas você aprende esses conceitos e essa é a importância, você tem essa metanoia. É até interessante, pastor, que, por exemplo, assim, tem um livro do pastor Cote que ele fala a respeito das personalidades, né? E, por exemplo, eu conheço pessoas, inclusive a minha mãe tem esse perfil, de ser uma pessoa que ela gosta de servir os outros. Minha esposa é assim. E a pessoa, ela tem a identidade dela baseada no serviço que ela presta aos outros. Então, por exemplo, assim, nessa biografia lá, não é uma biografia do Cote, mas ele escreve naquele livro algo muito especial sobre isso, é que às vezes o ministério do servir é uma fuga da pessoa para ela se sentir aceita pelos outros. Olha isso. Entendeu? Então, por exemplo, assim, dentro do ministério, a gente vai lidar com situações assim. Sim. Da pessoa estar lá para ela se sentir aceita. E não é isso o sentido do servir. O servir é você entregar, não sim, né? E não você estar lá para receber isso. Porque lógico, você não vai... Lógico, em situações... você vai receber, isso, mas né? não vai ser sempre, quem Só sabe, que, por né? exemplo, assim, a intenção do coração é a intenção errada. Sabe? Então, é muito interessantíssimo essa questão do salva-vidas, porque ele realmente quebra o caráter. O caráter ele é quebrado, ele é moldado. O ego ele é jogado lá embaixo, sabe? Justamente para que você tenha uma educação. Né? Todo salva-vidas eu falo, como ele comentou, que para mim não teve nenhum treinamento que eu fiz, um curso que eu fiz que me moldou tanto quanto o salva-vidas. De você estar lá no estacionamento, né, servindo por amor, não recebendo, não querendo receber alguma ali atenção das pessoas, né? Não estou ali pela atenção. Só que você vê, às vezes, o comportamento das pessoas com você, tu fala assim, ali você vê a verdade nua e crua, às vezes da pessoa te ignorando, sabe? Não dando bola para você. Então, o servir, gente, ele é uma posição que você se coloca lá que vai te ensinar coisa que talvez uma faculdade inteira não vai te ensinar. Algo interessante que ele comentou, né? Que o servir, né, ele vem de servo, né? E diminuir, ela usou essa expressão, né? Mas como a Bíblia mesmo fala, né? Convém que eu diminua para que ele cresça, né? Então é um ministério onde nós diminuímos realmente, mas Jesus cresce através de nós. Como o pastor Vinícius colocou, e isso, infelizmente, eu acho que isso infelizmente é recorrente, o salva-vidas que está lá no estacionamento, às vezes as pessoas olham diferente para ele do que aquele que está lá dentro, né?
Infelizmente isso acontece, né? Mas é o quê? Convém que ele diminua. É isso que aí. Cristo cresça. E é interessante, pastor, que é uma questão de cultura, né? Por exemplo, exato. maior, no reino é invertido a coisa, né? Maior é No aquele que reino, serve. a lógica é diferente. A lógica é diferente. Então, Jesus, né, ele é engraçado porque é o seguinte, quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro pensa assim, eu não vou fazer com que o Deus do céu e da terra tenha essa humilhação. Ele fala, não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. E Jesus fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então, por exemplo, assim... Servir é ter parte com a pessoa. Sabe? Exatamente. Uma coisa engraçada, eu já te deixo falar. Sim, tranquilo. Uma coisa engraçada. Quando você vai subir num púlpito, né? O pastor Rafael e o pastor Giovanni sabem muito disso. E você conhece as pessoas que estão ali. Você sabe que você tomou café com elas. Sabe que você está se importando com a história delas. Sabe que você está servindo elas. É muito diferente do que você subir num púlpito que você não conhece ninguém e não serviu ninguém ainda. Verdade. Então assim, ó, a tua Teu compaixão, cuidado, o teu cuidado é outro. É verdade. E é legal que você servindo, se disponibilizando as pessoas, automaticamente isso começa a desenvolver tantas outras coisas nossas, cristãs, que deveriam. Teve uma das minhas discípulas, ela vai no meu clã, ela está servindo, e ela começou a ver a cultura de oração e jejum que a gente tem pelo culto, e ela começou a partir dali. Foi fazer a escola de intercessão, aí o pastor Alisson explicando, ela falou assim, nossa, eu comecei a ter essa prática a partir do salva-vidas, né? A partir que é uma das culturas do salva-vidas também, né? De a gente estar intercedendo, jejuando pelo culto. Então, como isso desenvolve também, como isso é importante, porque a partir dali ela viu a necessidade, ela viu todos fazendo, mas partiu genuinamente do coração dela de estar fazendo isso. Porque a gente serve também orando pelas pessoas, acolhendo o final do culto, aconselhando, conversando, dando atenção. Então, ela percebeu essa necessidade e realmente ela está se colocando fazendo isso. Então, como o serviço te traz isso, né? Ele te agrega, ele te acrescenta na tua caminhada cristã. Sim. E reforçando realmente a visão do reino no serviço, ela te faz grande, ela te diminui, mas para que Jesus cresça dentro de nós, né? E a partir disso ele começa a realmente crescer dentro de nós, a partir desses atos que você começa a entender que precisa estar praticando, né? Exatamente. Essa questão que vocês falaram, por exemplo, por exemplo, aí ele falou que foi constrangido e foi ganho para Jesus através de um ato, de um serviço, por exemplo, um salva-vidas, etc. É mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que ele diz assim, tudo que vocês fizerem, façam como se fizerem ao Senhor, como se estivessem fazendo ao Senhor. Por que ele fala isso? Porque quando você estiver diante de um ímpio, em uma outra situação, seja no teu trabalho, seja na tua escola, na tua faculdade, ele enxergue você servindo ao Senhor ali, ele se constranja com isso. Nós fizemos uma dinâmica essa semana no clã, e daí a menina pediu para serem 4 pessoas bem íntimas, que se conheciam há bastante tempo. E daí essas pessoas começou por mim lá, e eu tinha que falar uma qualidade da outra pessoa, até todo mundo falar uma qualidade de cada um. E teve um menino que há muitos anos atrás, eu conheci ele num estágio que eu fazia da faculdade. E ele vem de berço cristão já, mas ele estava assim, meio a barro, meio tijolo, meio afastado na época. E primeiro dia, tal, ele lá trabalhando comigo, e no segundo dia, terceiro dia... E, tipo, eu não tinha falado nada ainda, né? De nada, assim, pra ele, só agindo, normal, a vida... Mas pra mim, normal, né? Talvez pra ele eu fiz algo extraordinário, até porque ele notou uma diferença. E no terceiro dia, eu acho que foi, ele disse, cara, você é crente, né, meu? Você é crente, né? Você tem cara de crente, você anda como crente, né? E deve ser pastor ainda. Você cheira crente. Na época eu não era pastor ainda, consagrado pastor, né? E daí eu disse sim, isso. Então, tipo, ele lembrou dessa história. E eu fiquei pensando nesse texto, né? Tudo quando que você fizer, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. E esse é o intuito do servir, como o pastor Vinícius colocou. Talvez você, cara, vai estar ali servindo salva-vidas, no estacionamento, na recepção, ou na escolinha de criança, ou em algum outro lugar ali que você não vai ser reconhecido. E as pessoas, elas têm uma cultura, talvez porque enxergam algumas outras pessoas que Jesus coloca num certo destaque por estar servindo, e as pessoas acham, não, eu vou entrar ali, porque daí eu vou ser destacado também. Mas não sabe o processo que essa pessoa já passou, o tempo que essa pessoa já tem de caminhada, e tudo mais. E é engraçado porque a lógica é o seguinte, né? Aquele que se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar será exaltado, né? Então a lógica do reino ela é bem diferente, né?
E eu acho muito interessante, dentro desse contexto, né, da fala aqui, é que às vezes as pessoas, por isso que elas precisam passar pela escola também, né? Para entender que, na verdade, tudo é para o reino de Deus, né? Ah, mas eu sou profeta, é para o reino de Deus, né? Ah, mas eu tenho o dom de línguas, é para o reino de Deus. É para a edificação da igreja, É né? tudo para o reino de Deus, entende? Então, isso eu acho que é muito importante quando nas escolas ser tratadas. Por quê? Porque, como o pastor Rafa falou, às vezes a pessoa ela vê o fulano em evidência, então eu vou salvar vidas. Quem sabe daqui a pouco eu estou em evidência. Então eu vou colar em fulano. Mas elas não conseguem ter muitas vezes a percepção, e aí entra o trabalho da escola de trazer o ensino, o conhecimento, que tudo é para o reino de Deus, não é? Ah, eu vou ganhar evidência, ou eu vou ganhar algo nesse sentido, ou aquele, mas o reino de Deus, né? Então, isso é importante. Ah, eu sirvo para que o reino de Deus ganhe. Ah, mas eu sou usado com profecia, mas é porque o reino de Deus ganha. Mas eu sou mestre, é porque o reino de Deus... Nada está relacionado a nós, com a gente ganhar, mas tem que tudo estar relacionado com o reino de Deus ganhar. É isso aí. Tem um teste que a gente fala, né, na escola, que é o teste do caráter da pessoa, né? Que isso aí todos nós um dia a gente passou, que é o tempo, fogo e distância, né? Então, por exemplo, assim, ó, o pastor Giovanni já foi provado, né? Já foi confrontado, né? Já foi colocado no fogo. Ele não queimou, ele foi purificado. Então, por exemplo, a pessoa que ela entra com a intenção errada, né? Vou entrar na sua vida para mim, sei lá, aparecer. Cara, primeiro que quando ela for confrontada, ela não vai permanecer. Outra situação, o tempo vai fazer com que ela mesma saia. Porque ela não tem paciência em esperar o tempo, certo? E a distância também porque, por exemplo, assim, se a pessoa deixa de vir 1, 2 cultos, ela não permanece. Então, esses 3 testes, né? O tempo, o fogo e a distância, vai provar o caráter da pessoa que está aqui. Então, ninguém chega num lugar por acaso, né? Não existe o Next Level hoje por acaso. Não existe um culto da cidade hoje por acaso. Não existe um culto fé por... Tudo isso é fruto de muito trabalho, que já foi provado. Entende? Então, a pessoa que ela entra com a intenção errada, ela vai sair pela intenção errada. Eu acho que aí nós já respondemos uma questão aqui até que eu ia levantar, da importância do processo das escolas, né? De você passar por todas as escolas. Ser, assim, cara, por exemplo, eu vou multiplicar o clã agora, né? Dia 28 de fevereiro, agora eu vou multiplicar. E daí a gente tem a escola de líderes, né? E assim, essas pessoas que eu vou multiplicar já são pessoas que nasceram na igreja. Que cresceram na igreja. Sabem como tudo funciona. Sabem como tudo funciona, já passaram por sistema de célula e tantas outras coisas. E daí vieram e tal. E é interessante que, pastor, o que eu tenho que fazer para ser líder? Não, você tem que ir à escola de líderes. E daí eu lembro que na primeira aula eles não iam poder estar. Meu Deus, cara, nossa, pastor, e agora? Não sei o que e tal. Não, fica tranquilo, faz a escola, na próxima turma, primeiro tu já faz a primeira e repõe. Fechou, falei para eles. E eles estavam tão empolgados ontem que terminou, nós passamos até lá, estavam tão empolgados que terminaram a escola de líderes e tal. E então você vê, eu acho que é interessante, né? Nós respeitarmos esse processo. Porque talvez a pessoa vai chegar para nós e vai dizer assim, não, mas eu sou de igreja a vida inteira. Ou eu vim de outra igreja. Eu vim de outra igreja e tô lá, sei lá, 30 anos. Já faz tudo. Já faz tudo. Ou, sei lá, não preciso de uma escola por que eu preciso de uma escola de valores para membrar a igreja? Né? Então, eu acho interessante daqui a pouco a gente comentar um pouquinho sobre esse processo que eu acho e eu tenho a seguinte opinião. Se a pessoa já é boa naquilo que ela faz, não tem problema ela aperfeiçoar um pouquinho mais. Né? Exatamente. Eu tenho esse ponto para mim. Eu falo que se a pessoa ela bateu o pé no sentido, não, mas eu já vim de outra igreja, mas ela já está bem longe de realmente tá pronta para exatamente. Porque é isso que o pastor falou, matou a pau, entendeu? Né? Humilde. Tipo assim, cara, se o cara tá insistindo, cara, então tu já deve saber que conhecimento não é demais, né? Então... Não, e é aquela coisa, se você é tão bom, por que você não tá fazendo lá onde você não ficou lá? Exato. Então, tipo assim, ó, é um caminho oposto, né? Tipo assim, eu vejo que aquele que é bom no que faz, ele não tem problema em... É aquela coisa, eu falei até ontem. O professor, ele não tem problema em sentar e aprender. É verdade. É isso aí. Entendeu? Não tem problema em se colocar numa sala de aula e falar, eu preciso aprender. Né? Tem um cara que ele é faixa coral no jiu-jitsu, né? A última faixa só para os... Ele fala, olha, vezes, né? eu vou voltar para a branca, que é a primeira. Por quê? Porque é sempre um aprendizado. Coitado né? de quem lutar com ele, né? Coitado. O faixa branca vai chegar lá, né? Achando. Então, é aquela coisa, é sempre um aprendizado, né? É igual a palavra, né? Você nunca vai aprender tudo. Né? Um versículo que tu leu ontem, tu vai ler hoje, tu aprende outra coisa, né? Então, acho que é até uma questão, tipo assim, a pessoa ela precisa passar por esse processo. É igual eu comecei a fazer engenharia, né? Ah, você é engenheiro.
Fiz um Já semestre. Foi pra faculdade. Tá que Um nem eu. semestre foi o Já foi pra suficiente. faculdade. Eu fiz dois e já caí fora. Um semestre foi o suficiente para me provar que eu não ia ser engenheiro. Então, tipo assim, o tempo ele prova, né? Tempo. Se a pessoa permanecer, porque realmente é aquilo que ela vai fazer. E o amor naquilo que coloca, né? Porque eu me recordo, eu estava até comentando semana passada com um rapaz que eu atendi, eu fiz 2 anos de engenharia elétrica. Cara, eu não aguentava, só em pensar assim que eu tenho que ir para aula de noite e enfrentar todos aqueles cálculos lá, 2, 3, 4. Mas eu tinha colegas meus que hoje continuam trabalhando na área, que eles eram apaixonados por engenharia. Eu conheço um cara, engenharia ela leva 5 anos para se formar, se não reprovar em nada. Ele fez em 4 anos e meio. Porque ele adiantava a matéria, pegava mais matéria, de tanto que ele era apaixonado, né? E então o que eu vejo, né? Que aquele que é apaixonado, ele vai até o final. E ele não Ele suporta o tempo, né? Ele vai até o final, ele aguenta todos os processos, as dificuldades, né? No caminho ele é aquela pessoa que se não tiver aula na segunda-feira, ele estuda em casa. Em casa, sem Entendeu? dúvida. Porque ele ama, né? Não é As não vai listas ter de aula, tarefa, glória a Deus, né? as Não tem listas de aula. tarefa que a faculdade mandava, por exemplo, de 30, 40 questões, ele fazia no domingão. E nós no domingão tava tomando tererê aí, né? Andando de skate, bicicleta, jogando bola, né? E ele lá. Então, para ver que para quem ama, faz o que tem que ser feito, né? Exato. É isso aí. E a importância de fazer os processos ali dentro da jornada JET, eu acho que não é nem como você começa, mas como você termina. E os processos é justamente isso para te consolidar. Eu acho que a importância não tem nada melhor que você comer um fruto saboroso, um fruto que te alimente, né? Então, que você seja um fruto que realmente vai ser sustentável, que vai permanecer. E essa é a importância das escolas, porque ela vai te forjar. E se pelo simples fato você disponibilizar, você se comprometer e começar uma aula e ir até o fim dessa aula, você já percebe até onde que a pessoa vai. E é nítido, assim, a gente consegue perceber isso. Então, a importância de você viver todas as etapas. A minha faculdade durou 5 anos, então eu fiquei 5 anos todas as noites indo até a universidade. Hoje, eu conversando com diversas pessoas, hoje não funciona mais. Está tendo a EAD. Eu conversava até com um coordenador de curso esse fim de semana passado, e ele falando dos desafios, que está muito difícil, né, o aluno. de manter o aluno. O pessoal não quer mais saber. Então, eu falei assim, nossa, antigamente, no meu tempo, no nosso tempo... 5 anos, todos tempo tinha que sentar nós já numa estamos falando cadeira, isso, né? tinha uma mesa, né? Mas algo interessante que eu acho, eu também estava comentando esse tempo, a gente fala assim, 5 anos, mas passa. Vai passar. Né? E às vezes passou 5 anos e tu não fez. E tu Minha mãe assim, falava isso. Não 5 anos vai fazendo, passar de não qualquer fazendo, jeito. Vai passar vai de qualquer passar. jeito. 3 3 meses, anos 6 tu vai meses. ver o teu colega formado e você Exato, lá. não lá. sei nada ainda. Isso aí. É isso aí. Nada. Mas, assim, só para finalizar mesmo, é para você realmente ter uma caminhada crescente, uma caminhada que perdure, uma caminhada consolidada, porque faz parte da visão da nossa igreja também, consolidação. E quando você está consolidado, você multiplica e o fruto ele vem muito bom, muito bom. Então, essa é a importância de você viver todos os processos dentro da jornada JET. Eu sou quem anda comigo aí, mais perto, discípulos, etc. Sabem quanto eu sou xarope, chato, com essa questão das escolas. Das escolas, das aulas e etc. Porque, cara, pra mim, é como a gente colocou aqui, por exemplo. A minha esposa, ela é uma arquiteta, de mão cheia, muito boa no que ela faz. E quando ela estava fazendo a faculdade dela, eu disse para ela, não tem como você não dar certo nessa profissão. Porque é igual 2 mais 2. Vai dar 4. Porque ela se dedicava tanto naquela faculdade, que não tem como dar errado a consequência daquilo. Né? Assim como se a gente se dedicar num curso, liderança, ministério, etc. Cara, você subtrair, você sugar tudo aquilo lá, aquela informação que estão te disponibilizando, e você levar a sério, colocar na prática, como o pastor Vinícius colocou, que um bom educador é aquele que não só larga o conteúdo, mas que capacita e a pessoa pratica aquilo, né? Porque senão a nossa missão, eu também às vezes fico um pouco frustrado quando eu vejo algumas pessoas que se questionam novamente coisas que nós já passamos. Então eu penso, cara, eu tô errando, eu coloco, aponto o meu erro, porque eu penso, cara, eu tô errando na comunicação, eu tô errando no ensino. Então, assim, eu sou bem, bem chato nessas questões. E eu vejo o quão importante, porque o quanto mudou a minha vida através das escolas, através de um curso, através de
Por exemplo, eu até me converter, gente, vocês disseram aqui, eu sempre gostei de estudar. Eu não, Deus, foi um milagre na minha vida mesmo. A maior transformação de Jesus na minha vida, eu tô falando sério isso aqui diante de Deus, foi fazer com que eu lesse um livro inteiro, que foi a Bíblia. Eu nunca tinha lido um livro inteiro, até meus 19 anos, 20 anos, que eu lia, até os 20 anos eu li a Bíblia inteira. Então, assim, foi a maior transformação, um milagre que Deus fez na minha vida, foi gostar de estudar. Foi gostar de estudar. Então, eu fico bem chato nesse sentido. E eu vejo o quão importante, o quanto a transformação acontece na minha vida, e eu creio que aconteceu na vida de vocês também, né? Não sei se vocês podem colocar, talvez, não só título, né, mas alguns relatos, que cursos, o pastor Vinícius bem aqui já falou também que o Ministério Salva Vidas foi um que se destacou, né? Mas cursos daqui a pouco que vocês fizeram dentro da igreja e que mudou. Antes, a Elisane era uma antes, agora, depois de estar na escola, se envolvendo com a escola, vivendo esses cursos, depois. Sim. Eu vejo assim, que tudo que a gente está fazendo hoje nas escolas, seja o DNA JET, seja a Escola de Valentes, seja a Escola de Lealdade, Intercessão, Salva Vidas, tem algo ali que, se você fizer e se propor a fazer de forma completa, né, porque você tá lá só receber informação, não vai mudar nada. Ser homem prudente, que a Bíblia fala. Você vai chegar lá, você vai realmente se colocar dentro do curso, vai aprender, vai aplicar. Todos esses cursos vão produzir mudança que vai impactar a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente sabe que não é à toa que a gente está fazendo isso, né? A gente não se dedica a fazer um material, a gente não se dedica a criar uma grade ali de um curso. Então, qualquer curso que tu fizer ali, gente, vai ter um impacto positivo na tua vida se você cumprir, né, com a sua parte, né? Que não é para perder tempo, né? Não, Exatamente. ninguém tem tempo para perder. Eu vejo que todos realmente têm a sua importância. É como, me remeteu de novo aqui à faculdade. Se eu não fizesse um semestre, não tem como eu Passar concluir. pro outro. Não tem como, é impossível. Então, eu vejo que é como um grande quebra-cabeça. Cada pecinha é fundamental e elas vão se complementando. Todos eles foram extremamente importantes para a minha formação cristã dentro da igreja, principalmente ministerial. Todos eles agregam. E é incrível, gente, porque eu estou aí 2, 3 anos acompanhando as escolas. Todas as turmas, são poucas as turmas que eu não consegui acompanhar, são poucas, eu posso contar nos dedos das duas mãos. E eu sempre aprendo algo novo. Eu sempre aprendo algo diferente. Que às vezes a pessoa assim, eu tenho que ir lá 5 encontros. Gente, eu já fiz todas elas e refiz. O que é 5 encontros, né? Comparado a 5 anos de faculdade, né? Todas elas serviram para a formação do meu caráter, né? Principalmente ministerial. Então, eu sempre extraí algo novo. Então, vai muito de como você vai. Vai muito de como a tua mente está preparada para receber. O teu coração está aberto para receber. Gente, então, para encerrarmos aqui, eu gostaria de pedir que vocês dessem um conselho. Talvez aquela pessoa que está iniciando a caminhada JET, né? A pessoa que quer aprofundar aí dentro dos ministérios da JET. Dê um conselho aí para essa pessoa, para que... Muito bem. O meu conselho mergulhe de fato naquilo que Deus tem chamado você para fazer e não se preocupe assim com o tempo, né? O tempo ele dará conta de si mesmo, né? Você começar agora, lá na frente o resultado vem, lá na frente a conta fecha, né? Tem uma pessoa que sempre fala isso. Então, gente, mergulhem de fato naquilo que Deus tem chamado e pau na gaita. Para cima. Faço as palavras do pastor Vinícius, a minha. Brincadeira à parte, mas não despreze a instrução. Não despreze o conhecimento jamais, de forma alguma. Valorize, porque é um conteúdo de ouro mesmo. São conteúdos aí disponíveis de forma gratuita, né? É isso aí. Então, a gente se prepara para tantas coisas na nossa vida, né? Então, a gente tem que se preparar para tudo. Então, a nossa promoção vem de acordo com o nosso preparo. É isso aí. Então... E até é importante, ele se frisou algo bem interessante, que Paulo ele recomenda a Timóteo, né? Que ninguém despreze o fato de você ser jovem, né? Mas seja exemplo, né? No se portar, na sua teologia, em tudo que você for fazer, que você seja exemplo. E ser perseverante, né? Porque às vezes a pessoa nós teremos uma conferência, por exemplo, agora dia 17, a pessoa pode sair na segunda-feira falando, eu vou fazer esses cursos tudo, sair sim. Aí faz uma semana, 2, já abandona, né? Porque tá naquela emoção, não é perseverante. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? Para cada um que entra, né? Tanto no ministério quanto nas escolas, ser perseverante e ir até o final, porque vale a pena, né? Exatamente. Muito. É isso aí. Show, gente. Tem um presente aqui para entregar.
Olha ali. Olha aí, que Vou benção. entregar pra ele dessa vez, né? Né? Porque Ah. o pastor Vinícius já ganhou várias vezes, né? Ah, chegou Então a tá minha bom. hora. Ó, os humilhados sendo exaltados aí, ó. Tem um cheque dentro aí. Tem um Opa! cheque em branco assinado. Só não sei se vai depois vai entrar na conta. Não, brincadeiras à obrigado, parte. Gente, obrigada muito obrigado, mesmo. tá? Obrigado aí pela presença de vocês. Foi uma alegria aí a gente poder trocar essa ideia. Você que nos acompanha até aqui, as redes sociais, Pastor Vinícius e a Elisane estarão aqui, Pastor Giovanni, a minha também estará aqui no rodapé. Nos segue lá que temos muitas coisas, produzimos muitas coisas e pode nos chamar também para tirar algumas dúvidas aí sobre a escola. Semana que vem, comenta aqui embaixo quem que você acha que vai ser o convidado especial do próximo JetCast. Nós te esperamos e até a próxima. Deus abençoe.